vamos lá para a primeira questão, Sesgran Rio. Vamos lá, moçada, concentra a partir de agora que a bicho vai pegar e vai ser nesse jeitinho aqui, ó, vai ser nesse formato o nosso curso de questões, tá? É questão na tela, é solução aqui no quadro, é solução no slide branco, no slide preto, para quem me conhece, né? Eu trabalho com branco ou preto, não interessa. E aí, meu amigo, tem dúvida, você já manda ali para mim e eu já fico cuidando do chat, bateu o resultado, resolveu o assunto, vamos para a próxima. E assim vai, 1h30 sempre, né, de conteúdo, quiçá 3 horas aí de português ou de direito constitucional ou administrativo. Vai ser desse jeito, é essa pegada que vocês vão ter aí nas primeiras semanas de janeiro, fevereiro e março, para quem acompanhar as correções, tá? Vamos lá então, processo administrativo na visão da Sesgran Rio. O instrumento usado pelo requeredor para solicitar a uma autoridade pública o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sob o amparo da lei, denomina-se requerimento, né? Se você pega e faz o requerimento, então você é um requerendor, diz a nossa Sesgran Rio. Uma vez indeferido, olha que interessante, ó, você entrou com pedido e esse pedido foi indeferido. A renovação do requerimento pode ser feita por meio do ou da. Bom, só para você entender então um pouquinho mais de como funciona isso aqui, ó. Telinha preta e vamos lá para entender um pouquinho mais. Você está aqui, você é o Tício, né? Tício está entrando com um pedido, olha aqui, ó, entrou com um pedido perante uma autoridade. E você sabe que quando você entra com um pedido, se não tem nada previsto em lei, é sempre com a autoridade de menor grau, né? É sempre da autoridade de menor grau. E aí você entra com um pedido, né? Vamos colocar aqui, ó, um pedido, um requerimento. Ok, poderia ser, por exemplo, sei lá, cara, um auditor da Receita Federal, tá? Joia. Então esse camarada aqui é um auditor, vou colocar aqui, ó, auditor. E ele vai lá e vai resolver outro problema, né, da Receita Federal. Você entrou com o requerimento perante a autoridade de menor grau, e aí a pergunta é, tu vai precisar documentar isso, apresentar, fazer diligência e tudo mais, vai ter sequência de atos, é um processo, é um procedimento, ok? Beleza. Mas veja, esse teu pedido foi negado, ou seja, essa autoridade negou o pedido. Aí que está a pegadinha. A primeira palavra, que inclusive é a letra A que aparece para você. Ora, se eu entro com o pedido e me é negado, o que automaticamente vem na tua cabeça? Eu vou recorrer, eu vou fazer um recurso, né? Mas cuidado que antes do recurso, você vai precisar fazer um pedido outro, que é a chamada reconsideração. E a reconsideração é um pedido que você faz para a mesma autoridade que decidiu. Você dá a ela a oportunidade de se redimir. Na verdade, você dá 5 dias para que ela possa decidir novamente. E aí você vai fazer um pedido de reconsideração. É um pedido de reconsideração para a mesma autoridade. E repito, ela tem 5 dias para decidir. Se ela não decidir ou simplesmente manter a decisão que ela tomou, aí, olha, atenção, ó, atenção. Ela vai encaminhar o teu recurso, né, o teu pedido, para a autoridade superior. E esse recurso, então, vai subindo até nível 3, né, até o 3º grau. Mas lembre-se, esse primeiro recurso, esse primeiro pedido, esse repetido, você não chama de recurso. Esse repetido você chama de pedido de reconsideração. Tá? Olha que interessante, ó. Então, nesse caso aqui, não é recurso, presta atenção, não é recurso, eles colocaram recurso aqui como primeiro, né? E não é. E, na verdade, vem a ser um pedido de reconsideração. Muito cuidado com isso, tá? E o resto é só para preencher questão, né? O resto é só balela. Pedido de revisão de decisão judicial. Gente, eu estou diante de um processo administrativo. Não entra aqui processo judicial, né? Então não tem nada a ver com a letra C. Declaração receptória. Olha, tem muita gente que marca isso aqui
porque acha bonito. Nossa, deve ser essa coisa aqui, do nome, que nome bonito, né? Vou marcar essa tal de declaração receptícia, receptória, né? Não tem nada a ver, isso não existe, pessoal. Então, essa aqui é uma que é para aquele paraquedista, o cara que não foi lá, não leu a lei e tudo mais. Ou exposição de motivos. A exposição de motivos, eu até encontro isso, por exemplo, lá no artigo 50, né? Lá na fundamentação. Mas veja, não tem nada a ver com aquilo que eu chamo de reconsideração. Então, a bem da verdade, nós temos aqui a nossa letra B, tá? Lembre-se, eu não fiz o recurso em si, eu fiz um novo pedido para a mesma autoridade que me negou o pedido. Isso é reconsideração. Agora, se ela, porventura, negar mais uma vez, aí sim eu estaria falando de recurso. E olha que interessante, ó, a banca tem uma questão semelhante. Presta atenção, então, nesse segundo momento, nessa segunda questão aqui, que também trata do mesmo assunto. Olha aqui, ó. Um requerimento, presta atenção, ó. Um requerimento é um instrumento pelo qual o requerente se dirige à autoridade pública para solicitar o reconhecimento de um direito ou a concessão de algo sob o amparo da lei. Se um requerimento é indeferido, ó, se o requerimento é indeferido, presta atenção, olha o gatilho, ó, o requerimento é indeferido, pode-se fazer um pedido de reconsideração, tá vendo? Então, nessa questão, ele já te deu o caminho. Primeiro você fez o pedido, depois você fez o pedido de reconsideração, que era a questãozinha da prova anterior, né? Era a nossa letra B. Você fez o pedido, agora cabe o quê? Pedido de reconsideração. Negou o pedido principal, agora é reconsideração. Isso você já tem no caput da questão. Ô Franco, mas se negar, veja só, se der nega no pedido de reconsideração, e se der nega no pedido de reconsideração, agora é recurso. Agora é o recurso, não tem o que fazer, entendeu? Você entrou com pedido, deu nega. Entrou com pedido de reconsideração, deu nega. Agora é o recurso, gente, tá? Então veja que ela explora, a Sens-Grahil, ela explora essa sequência, essa lógica, né? E veja que isso é bem inteligente da banca, ela cobra essa lógica de pensamento. Demonstra que o aluno não só decorou artigo, o aluno não é aquele que decorou prazo, é o aluno que entendeu o que é o processo, entendeu a sequência. Primeiro o pedido, depois o pedido de reconsideração, e se der nega em tudo, aí você faz o recurso. Não é lógico, né? Então, agora a letra A, agora sim, pode marcar sem medo a letra A, que é o recurso, tá? Vou repetir para você, ó. Você entrou com o pedido, né, perante uma autoridade, tá vendo aqui, ó? E essa autoridade, ela veio a negar, né? Negou o pedido. Então, você vai entrar com um pedido de reconsideração perante a mesma autoridade e, permanecendo essa negativa, a autoridade vai pegar esse processo aqui e vai enviar para cima, e aí vai ter uma outra autoridade superior para julgar esse recurso. Mantendo-se a decisão, tem mais ainda uma outra possibilidade. Tá vendo aqui, ó? Então, esse recurso, gente, ele pode chegar até 3 níveis, tá vendo, ó? Ele pode chegar até 3 níveis, tá? De solução. Seria como se fosse a nossa terceira instância, que não existe, né? Seria 3 níveis, 3 instâncias, no máximo, a percorrer, então, um recurso administrativo, ok? Então, essa é a lógica que a Sens-Grahil cobra de você, meu guri. E tu tem que não só decorar prazo, né? Saber lei, mas entender o processo, né? Essa é a pegada da Sens-Grahil. Fechou? Questãozinha objetiva, questãozinha limpa, tranquila, né? Direta, enfim, boa. Questão boa, eu gosto da Sens-Grahil. Acho que o CNU vai ser um fenômeno, né? Vai dar tudo certo. Oremos para isso, né? Não aconteça nada, nenhum erro. E a banca vai poder selecionar lá os nossos futuros servidores federais, tá? Fala, meu querido, fala, minha querida! E aí, levou um susto? Desculpa atrapalhar a sua aula, mas o recado é super rápido, eu prometo, menos de 2 minutos. O recado é sobre o nosso intensivão de questões, meus queridos.
que terá início agora, dia 9 de janeiro. O que é esse tal de intensivão de questões, meus queridos? No total, 90 horas de resolução de questões das disciplinas de língua portuguesa, direito administrativo e direito constitucional. De quais bancas? Banca Sesgran Rio em janeiro, banca CESP-Sebrasp em fevereiro e banca FGV em março. No total, 10 dias consecutivos dedicados para cada banca, meus queridos. 3 horas de resolução por dia durante esses 10 dias. De terça a sexta, das 7 às 10 da noite e sábado, das 9 ao meio-dia, meus queridos. No total, então, 600 questões resolvidas em vídeo. Professora, mas e se eu não conseguir assistir algum dia ao vivo essa resolução? As aulas ficarão gravadas e com acesso por mais 6 meses. Nível de qualidade da aula, meus queridos. O mesmo nível das aulas que vocês têm acesso aqui no YouTube. Porque as aulas serão realizadas aqui dentro do YouTube para a turma fechada em link privado. Se você se interessou, o link com mais informações, valores, parcelamentos, inclusive, atenção que eu já estava até esquecendo. Até o dia 25, vou até anotar aqui para vocês, até o dia 25 de dezembro, nós garantimos esse valor aqui, meus queridos, de lançamento de 299 no combo, incluindo as 3 bancas, por 147, gente. E ainda é possível parcelar. Se você se interessou e quer saber um pouquinho mais, confira o link que está aqui aparecendo na descrição. E eu já ia esquecendo. Sabia que nós deixamos mais 400 questões de bônus para vocês dentro do material em PDF, que já está preparadinho, disponível para você acessar assim que você compra? Isso aí. Mais de 400 questões gabaritadas, para além das 600 que nós resolveremos em vídeo. E aí, se interessou? Clique no link que está aparecendo na descrição. Abraços e até! Agora para o pessoal do CESP-Sebrasp, hein? Vamos lá, o que a banca cobrou? E é uma questãozinha também interessante e é direta em cima da Lei 974. Olha só o que ela diz, Banca Sebrasp agora, tá? À luz do disposto na Lei 974, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a opção correta. Vamos ver. A aplicação desta lei está restrita aos órgãos do Poder Executivo Federal. Não. Por mais que você estude lá comigo e saiba que a Lei 974 é uma lei de processo administrativo que é aplicada na esfera da Administração Pública Federal, a aplicação não é só perante o Executivo. A aplicação, moçada, é o Executivo Federal, é também para o Legislativo Federal, é também para o Judiciário Federal, porém, o que muda é a função. Na função típica de administrar e na função atípica de administrar. Então, quando o Poder Legislativo estiver na função atípica de administrar, ele deverá observar a Lei 974. Quando o Judiciário estiver na função atípica de administrar, ele deverá observar a Lei 974. Então, essa lei, ela não é adstrita apenas, não somente, ao nosso Poder Executivo. É claro que no âmbito do Executivo eu tenho maior incidência, porque é função típica do Executivo administrar, lidar com processos administrativos. Então, é claro, é óbvio que o Poder Executivo trabalha muito mais com a 974 que os outros 2 poderes. Mas você não pode retirar ela dos outros 2 poderes, tá? E além disso, quem é que pode usar mais? Vamos lá. Ministério Público da União, a Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União, Além, pessoal, dos estados, do DF e dos municípios também pode usar, se não tiver as suas leis, pode usar a Lei 974. Aliás, bons concursos, grandes concursos municipais vêm cobrando a 974. Não é estranho, aliás, é muito comum você abrir um edital municipal de município e encontrar lá a 974. Lembre-se que a Lei 974 é uma lei federal, ela não é uma lei nacional. E tem diferença. Uma lei federal, ela é aplicada apenas no âmbito federal. Uma lei nacional, por exemplo, a 8429, que é uma lei de improbidade,
A Lei 8.429 é uma lei nacional. Município, Estado e União devem obedecer. Mas as leis federais apenas e tão somente os órgãos federais. Mas a 974 é uma lei federal que ela é aplicada às vezes nos estados e também nos municípios, tá? Ok? 100%. Bom, então vamos lá para a letra B. Letra B diz assim, ó. A ADM Pública tem o dever de, explicitamente, emitir decisão sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. E aí? Letra B? O Leandro meteu letra B, né? A Luciana letra E, letra E, letra E, enfim. Moçada, a fundamentação, a motivação, né, está inclusive lá na Constituição Federal, né? As decisões, a ADM Pública, por mais que não seja um juiz, mas uma vez perquerida, uma vez requerida, ela tem que dar resposta. Inclusive, nós temos a Lei de Acesso à Informação. Lembra? A Lei de Acesso à Informação, a LAI, a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação dá 20 dias no máximo, podendo somar mais 10, 30 dias no máximo para que o órgão dê retorno para aquela informação, dê retorno para aquela pessoa. Então é obrigação legal do órgão, da entidade, responder aquilo que foi perguntado, tá? Dar uma resposta, ok? Então, sim, a ADM Pública tem a obrigação, explicitamente, de emitir uma decisão. Uma vez que você abre o processo, tu tem que ter uma decisão, nem que seja para o arquivo, nem que seja, ó, esse processo não tem pé nem cabeça, não tem fundamento, não tem prova, não tem nada, o autor abandonou o processo, arquiva-se. Então, tem que ter uma decisão, entendeu? E tem que ser em prazo razoável. Tanto é que nós temos uma previsão constitucional, né, lá no final do artigo 5º da Constituição, diz que o processo judicial e o processo administrativo precisam ser céleres, rápidos, tem que dar uma resposta em tempo razoável, né? Então, sim, com base na Constituição, com base na lei, a ADM Pública tem o dever de, explicitamente, emitir decisão sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Isso é muito importante, é a nossa questão correta. Letra C, perdão. A ausência de reconhecimento de firma torna inválido eventual recurso interposto. Pessoal, o reconhecimento de firma, ele até pode ser usado, mas ele é exceção, tá? Ele é exceção. Veja que, ante o princípio do formalismo moderado, nós não vamos exigir que todo e qualquer ato tenha reconhecimento de firma. Então, eu posso aplicar aqui, aceitar um documento sem estar devidamente reconhecido em cartório, ante o princípio do informalismo que impera no processo administrativo, né? Agora, tem situações, tem documentos que é recomendável a exigência do reconhecimento de firma, mas isso é exceção, não regra. E veja que a letra C traz a questão do reconhecimento de firma como regra, dizendo que será inválido o ato se não tiver reconhecimento de firma. Isso é errado, tá? Isso não existe. Então a letra C está errada. Letra D. A intimação no processo administrativo se dá, em regra, por publicação no edital. Intimação, pessoal, em regra, ela é pessoal. Não é via a Oficial de Justiça, não é via Diário Oficial, tá? Então, a intimação no PA, no processo administrativo, ele é pessoal. Você manda diretamente para a pessoa, uma carta com a RMP, né, com retorno, enfim. Então, você avisa ela de forma pessoal e não com publicação em diário. Até porque ninguém, absolutamente ninguém, lê Diário Oficial, né? Convenhamos. Então, é uma questão só de via de exceção. Letra E. Aplicam-se os efeitos da revelia ao interessado que deixar de responder os atos de intimação no processo. Negativo, ó. Primeira coisa, tu tem que saber o que é a revelia, né? A revelia, moçada, é um instrumento, um instituto processual que é assim, ó. Acontece, ó, em resumo, tá? Acontece quando a pessoa
é formalmente citada, né? Citada barra intimada e se mantém inerte, né? E se mantém inerte, ou seja, não responde, né? Não responde. E quais são os efeitos da revelia? Por exemplo, ó, reconhecimento dos fatos como verdade, né? Aquele que é citado, aquele que é intimado e não apresenta resposta, não se manifesta no processo, um dos efeitos poderia ser o reconhecimento dos fatos como verdade. Esse é um dos efeitos da revelia, aplicado lá no processo civil, não aqui, né? O reconhecimento dos fatos como verdade. Outra, perde os prazos, né? Perda dos prazos. Então você perde os prazos, né? Você não tem como voltar atrás e apresentar contestação e tudo mais. O fato é o seguinte, ó, no processo administrativo, você reconhece a revelia, mas não aplica os seus efeitos, tá? Ó, não aplica os efeitos no PA. Você até pode reconhecer, ora, eu citei o cidadão, eu intimei o cidadão, ele não compareceu à Receita Federal, ele não apresentou defesa perante o fisco, por exemplo. Então quer dizer que ele está ali inerte. Então ó, aconteceu ali uma revelia. Nós estamos reconhecendo a revelia. Agora, nós não podemos aplicar os efeitos da revelia no processo administrativo. Nós não podemos, por exemplo, afirmar que a partir de agora tudo que está no processo é verdade, até porque o que vale no processo é a chamada verdade real, tá? Ó, o PA, pessoal, o processo administrativo, busca a chamada verdade real, tá? Então é por isso que nós não aceitamos aqui os efeitos da revelia. Não é como se fosse no processo civil, né? O processo judicial, onde se a pessoa é citada, não apresenta a defesa, ela é réu e ela reconhece a acusação, né? A partir dali, então, o réu citado e não apresentou a defesa, ele está reconhecendo os fatos como verdade, né? Então lá no processo civil se reconhece e se aplica os efeitos da revelia, mas aqui no processo administrativo não, tá? Então muito cuidado com a letra E. A letra E você reconhece a revelia, mas não aplica os seus efeitos. Aplica os efeitos? Não aplica os efeitos. Fechou? Muito bem. Difícil isso aqui? Essa aqui é Sebrasp, hein? Isso aqui é Sebrasp, questão 2023, questão boa. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou ficar para ganhar o curso, né? Até o final. É isso aí, moçada. Perceba que dá tranquilamente para gabaritar o processo administrativo, dá para você aprender o processo administrativo, e a intenção é exatamente essa, você apresentar uma questão, apresentar a questão pela visão, pelos óculos da banca, e dentro da questão, aproveitando a questão, você explora o conteúdo. Estudar por questões é isso, por isso é a nossa vantagem, né, de oferecer então o curso de questões, onde você vai resolvendo questão, pegando a manha da banca, né, e somando a isso, aprendendo e revisando cada dia mais, cada vez mais, o próprio conteúdo, né, do direito, do português, enfim, depende lá da aula. Então essa aí é uma questãozinha da Sebrasp. Uma outra questão da Sebrasp, essa aqui, ó. Relativamente ao processo administrativo, né, da nossa queridíssima 974, Lei de Processo Administrativo, assinale a opção correta, né? É só lembrar que a Sebrasp, ela dificilmente trabalha com questões incorretas, né? Tem bancas, né, pessoal? Tem bancas que chega a dar nojo, né? Tu pega bancas aí, Fundatec, pega a Fafipa, né? Pega outras bancas, parece que só existe questão incorreta, marca incorreta, marca incorreta. A regra lá é marcar incorreta. O Sebrasp não, o Sebrasp dificilmente você vai pegar uma questão marque a incorreta, é raro, né? Mas tem que tomar cuidado, aquela história.
Então, relativamente ao processo administrativo, marque a questão correta. Vamos lá. Me ajuda a resolver aqui, ó. Não é admissível decisão com fundamentação por meio de remissão a outras peças de processo administrativo. A chamada fundamentação, ó, per relationem. Ou seja, a letra A, ela é bem interessante. Ela quer saber se você sabe o que é a expressão per relationem. Ou seja, você toma uma decisão tendo como base um outro parecer. Você utiliza toda a fundamentação, você utiliza toda a argumentação de um documento e ante esse documento tu só emite a decisão. Eu te pergunto, a 9784, ela autoriza esse tipo de decisão? Será que a autoridade pode simplesmente só falar assim, ó, decido conforme o parecer, decidido conforme o parecer, ou seja, toda a fundamentação, todo o resto, o grosso, né, a matéria, o direito está no parecer jurídico do procurador. E aí a decisão tomada pela autoridade é só, decido conforme o parecer. Isso é possível? Veja, pela lei 974, isso é totalmente possível. Logo, a letra A está errada. É admissível a decisão com fundamentação por meio de remissão a outras peças do processo, desde que, obviamente, este parecer faça parte, seja integrante da decisão. Eu não posso colocar lá no processo só assim, ó, decido conforme o parecer, e aí a pessoa vai dar uma folhada ali na decisão, não tem parecer. Ué, cadê o parecer? Né? Se eu decido conforme o parecer tem que estar em anexo, não é? Então eu posso simplesmente fazer isso. A lei 974 autoriza, sim, a fundamentação per relationem. Fechou? Muito bem. Letra B, moçada. A administração pública pode adotar decisões coordenadas. Ó, isso aqui é novidade de 2021, tá? Atenção! O CESP cobrou tanto, mas tanto isso aqui, chega a dar nojo. De 2021 para cá, o Sebrasp parece que só existe uma coisa lá, decisões coordenadas. O Sebrasp vai cobrar isso em 2023, em 2024, assim como cobrou em 22, assim como cobrou em 23. Então, se você vai enfrentar a banca em 2024, lembre-se da tal da decisão coordenada. Ela foi inserida na lei em 2021. E, cara, o Sebrasp cobrou quase que em todos os concursos. Tinha uma oportunidade, pá, metia lá uma questãozinha de decisão coordenada. Aqui, ele fez uma alternativa, né? Então, vamos lá. A administração pública pode adotar decisões coordenadas, entendidas como aquelas que envolvam 3 ou mais setores, né? 3 ou mais, ok. Órgãos e entidades públicas, em qualquer espécie de processo administrativo. Eita! Qualquer espécie de processo? Não. Eu vou te mostrar aqui, ó, só para desencargo de consciência, caso você não tenha lembrança, lá de acordo com o artigo 49A, né, porque ele foi inserido, né, em 2021, temos 3 processos que não cabem à decisão coordenada. Atenção! Processo de licitação, não cabe decisão coordenada. Processos de PAD, de procedimento disciplinar, né? Onde você vai aplicar ali o direito sancionador. E quando eu tenho poderes distintos, tá, pessoal? Poderes distintos. Então, nesse caso aqui, ó, não se aplica, tá? Não se aplica. Então, atenção. Nesses casos aqui, não se aplica. Ora, se não se aplica em licitação, se não se aplica em PAD e não se aplica quando eu tenho mais de um poder envolvido, então não é em qualquer processo que cabe a decisão coordenada. Concorda comigo? Logo, a letra B está errada. A letra B está totalmente errada. Foi para o barro. Letra C. Vamos lá. Segue firme aí.
A instrução dos processos administrativos pode ocorrer na fase recursal? Olha cara, que maravilha essa afirmação aqui, ó. Por quê? Porque mostra para o avaliador que você entendeu o processo, não decorou. Veja que aqui não tem decoreba, né? O Sebrasp não vai fazer isso. Então, a instrução dos processos administrativos pode ocorrer na fase recursal. E por que é possível fazer na fase recursal a tal da instrução? O que é instrução, aluno? É quando você apresenta documentos, você apresenta provas, você está instruindo o processo. Isso é instrução processual. Mas, Franco, mesmo na fase recursal, sim. Na fase recursal, você pode apresentar provas, você pode apresentar documentos. Por quê? Porque o que se visa no processo administrativo é a verdade real. Então, a qualquer momento, a qualquer tempo do processo, você pode apresentar novos documentos. Por quê? Porque você está visando a verdade real. Então, fechou, moçada. Ó, a letra C é, de fato, a nossa letra correta. Tá? Dúvidas aqui? Não, né? Acho que não. Ó, poderes extintos, né? A LIA, a PAD, não se aplica. Cuidado que a LIA, Priscila, Patrícia, a LIA é processo judicial, tá? O processo que busca aplicar uma sentença por improbidade é processo judicial, ok? Obviamente, foge um pouquinho aí da decisão coordenada, porque a decisão coordenada ela é no âmbito do processo administrativo. Eu entendi o que você quis dizer, né, que envolve o poder sancionador, né, também na LIA. Mas, cuidado, a LIA, ela é processo judicial, beleza? É isso aí. Fechou, vamos lá. Letra D. No caso de um particular descumprir o dever legal de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, e veja que isso aqui ó, são deveres, né? Que são deveres, ó. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Isso aqui é um dever do cidadão quando ele está envolvido em processo administrativo. A ADM pública pode impor, veja só, impor sanção de vedação acesso ao processo, por um prazo de até 15 dias. Muitos olharam para esse prazo e falaram assim, viu? Esse prazo aqui está errado, é 5. Esse prazo aqui está errado, é 10. Cara, não é o prazo que está errado. É toda a alternativa que está errada. Por quê? Porque não existe a menor possibilidade de você proibir a pessoa de acessar o seu processo. Ora, o processo é dela, o processo envolve ela. Então, porque você não apresentou tal documento, vai ficar 5 dias sem ver o processo. Que história é essa? Isso não existe, né? Então a letra D, cara, é pro paraquedista que foi passear na capital. É o cara que não tem a menor noção do que está fazendo lá na prova. E marcou a letra D e achou feliz, porque é um que tinha número, né? E se tem número é porque está certo. Não! Tá tudo errado, isso não existe na lei. Não tem uma linha escrito o que está na letra D. Tá tudo errado, entendeu? Então, ó, não existe essa punição. Não existe esse tipo de sanção. Não se pode proibir, vetar, né? Vedar o acesso ao processo da pessoa. Isso não existe. Então, a letra D está tudo fora. Muito bem. E letra E, quando não houver previsão legal específica de autoridade competente para instaurar o processo administrativo, este deverá ser iniciado pelo presidente ou por quem ocupe função equivalente do órgão. Moçada, o presidente, ele é um subalterno? Para e pensa, o presidentão, ele é o subalterno? Tem alguém acima dele numa hierarquia? Se ele é o último na hierarquia, eu vou iniciar o processo no presidente? Não, já te ensinei hoje, inclusive. O processo, quando a lei não determina, quando a lei não amarra onde propor, você vai iniciar o processo perante quem? Perante a autoridade de menor grau hierárquico. O processo administrativo você propõe sempre, quando não tem previsão legal expressa, perante a autoridade com menor grau hierárquico.
É assim que funciona. E não no presidente, né? Então a letra E está tudo errado porque está invertido. Você até pode chegar no presidente via recurso. Entrou com o processo aqui, entrou com a reconsideração, recurso até chegar no presidente, se for o caso. Mas o processo não vai começar lá em cima. Está errado, então, a letra E. Fechou, moçada? Bom, vamos lá que agora chegou a hora de nós conversarmos de verdade. Isso aqui foi só um aquecimento, isso aqui foi só para você relembrar um pouquinho o conhecimento da Lei 974, né? Uma noçãozinha aí da Sesgran-Rio, uma pitadinha, né? Da nossa queridíssima e tão conhecida banca Sebrasp. Agora eu quero que você venha comigo e enfrente o verdadeiro monstrinho, né? A FGV. Olha só o que a FGV trouxe para nós em 2023, um presentaço para nós trabalharmos jurisprudência em cima da nossa queridíssima Lei 974, ou seja, processo administrativo como um todo. A FGV vem cobrando um processo administrativo que extrapola a lei seca. A FGV, ela quer que você saiba novidades, jurisprudência, processo na veia, né? Ou seja, entenda o que está fazendo ali. Olha só o caso concreto que trouxe para nós a FGV. E aí, já de antemão, você sabe muito bem que o padrão de pergunta de direito, né? Nada a ver com português, o padrão de pergunta da área jurídica é este aqui. Caso concreto, alternativa. Caso concreto, alternativa. E na minha live, na minha explicação sobre o TSE ser FGV, vocês até ficaram apavorados, né? O pessoal escreveu assim, foi um soco no estômago. Terminei de assistir a live e foi um soco no estômago. Porque eu fui muito duro, né, na questão da cobrança do estudo de português para enfrentar a FGV. E lá na live, pessoal, eu fui muito incisivo. Eu digo, você precisa aprender português para resolver questões da FGV e para resolver questões de direito da FGV. Porque 90% das questões de direito é texto, é caso concreto. Você precisa interpretar o texto. Se você sofre para interpretar um texto, se você não consegue entender o que está escrito aqui, você vai automaticamente errar questão de direito por falta de português. Por isso que eu fui incisivo. Eu não sei por onde eu vou começar. Comece com o português da FGV. Comece resolvendo questões da FGV. Comece a aperfeiçoar o seu português para enfrentar a FGV. Inclusive para as questões de direito. Então, eu vou ratificar o que eu falei no sábado, né? A live tá salva aqui. Foi uma live que nós fizemos para explicar um pouquinho mais do perfil da FGV para o TSE, né? Tá aqui, é só você buscar. Mas, enfim, olha só o que tem aqui para a nossa questãozinha. Por meio de uma denúncia anônima, então, destaque. Sempre destaque, denúncia anônima. Então, foi feita uma denúncia chamada anônima. Ok, informação importante, é um gatilho, né? Foi feita uma denúncia anônima. A autoridade competente do município do Rio de Janeiro tomou conhecimento de que Janete, servidora pública ocupante de cargo efetivo, então a Janete é servidora pública, concursada, cargo efetivo, do aludido ente federativo, ou seja, ela é concursada do município, ela é uma servidora municipal, Janete é servidora municipal, tá? Beleza. Cometeu falta gravíssima no exercício de suas funções. Então, ela cometeu falta gravíssima. Tá vendo aqui, Eu estou retirando a parte importante, espremendo o nosso textinho, tirando o suco que importa para eu resolver as questões. Isso é interpretar, né? Na questão do direito aqui. Estou pegando só o gatilho, só o que importa para nós. Ok, beleza. Após a investigação, foi feita uma investigação. Olha, foi feita uma investigação. Foi feita uma investigação.
investigação. Olha que maravilha, né? Foi instaurado o PAD. Ou seja, depois da investigação, abriu o PAD, né? Abriu o PAD. Abre o PAD. Olha que maravilha. Cuja portaria de instalação não minudenciou todos os fatos a ela imputados. Ou seja, portaria genérica. Portaria genérica. Não foi minuciosa. A portaria que abriu o PAD não trouxe todos os detalhes. Mas eu estou abrindo o PAD, cara. Eu estou abrindo o PAD. É claro que eu não tenho todos os detalhes. Então, eu vou fazer uma portaria genérica para abrir o PAD, para então conhecer os detalhes, né? Olha só. Então, você vai ter uma portaria genérica. Logo, ela não minudenciou todos os fatos, né? Na fase instrutória, na instrução processual, foi utilizada prova emprestada de processo criminal, processo judicial criminal, autorizada pelo juiz competente, e a defesa técnica foi apresentada por Maura, servidora mais antiga, constituída por Janete, né? Que não é advogada. Então, aquela história, será que eu preciso ter um advogado como defensor ou eu tenho que ter a defesa? Tu tem que ter a defesa. No processo administrativo, dispensa seu advogado. Lembra? Pois é, então anota aí, ó. Primeira coisa, uso de prova emprestada, com contraditório e ampla defesa, foi usada a prova emprestada, mas antes de usar a prova emprestada, foi dado contraditório e ampla defesa. E quem fez isso foi uma servidora que não é advogada. Defesa por não advogado. Tá vendo, Por não advogado. Após extrapolar o prazo, só tragédia, Após extrapolar o prazo previsto em lei para a conclusão e garantir a ampla defesa e contraditório, o processo resultou na aplicação de pena, da demissão da Janete. Demitir a Janete, rapaz. Demissão da Janete. Demitir a Janete. E outra, extrapolou o prazo, né? Isso é importante. Diante dos fatos narrados e orientação sumulada, tá vendo aqui, orientação sumulada dos tribunais. Então, em momento algum aqui, foi citada o texto legal, né, da 974. E é uma questão boa. E veja, quanta coisa você precisou observar. Quantos gatilhos, né, nós precisamos retirar de uma prova, de uma pergunta da FGV. E tudo isso aqui é gatilho, tá vendo? Você interpretou, você sacou ali, você pegou, colocou num cantinho da tua prova, porque é um texto longo para uma questão. Claro que não é um texto para português, mas para uma questão é um texto longo. E é um texto que tem várias informações importantes, várias. Tanto é que nós colocamos aí, pelo menos umas 10 informações, né, do meu jeito, veja. E é isso que eu quero que você faça, aluno. Eu quero que você pegue o costume, ao resolver questões da FGV, comece a pegar do teu jeito, cara. Coloca uma estrelinha, coloca um pontinho, faz do lado direito, em cima, embaixo. Mas você vai precisar puxar uma flechinha e destacar aquela informação. Eu costumo fazer isso, fazer um resuminho, fazer um asterisco, né? E sacando fora aqueles gatilhos, porque certamente eu vou usar isso na prova, ou seja, eu vou usar na questão, né? Então vamos lá, Você já conhece então o texto. Vou ler com você, Por meio de denúncia anônima, a autoridade competente do município tal. Vou limpar isso aqui para facilitar para você, Atenção. Você está chegando agora na questão. Por meio de denúncia anônima, a autoridade competente do município do Rio de Janeiro tomou conhecimento de que Janete, servidora pública ocupante de cargo efetivo do aludido município, cometeu falta gravíssima no exercício das funções. Após a investigação, foi instaurado o PAD.
cuja portaria de instauração não minudenciou todos os fatos a ela imputados. Na fase instrutória, foi utilizada a prova emprestada do processo criminal, autorizada pelo juízo e também a defesa técnica feita por Maura, não advogada, apenas servidora, constituída então pela Janete, que não era advogada. Após extrapolar o prazo previsto em lei para a conclusão e garantir, tá vendo aqui, ó, e garantir a ampla defesa. Você até extrapolou o prazo, mas garantiu a ampla defesa, né? E o contraditório. O processo resultou na aplicação da demissão. Diante dos fatos e diante das súmulas, né, dos tribunais, vamos lá, vamos ver o que tem para nós. O processo administrativo disciplinar não poderia ter sido instaurado em decorrência de denúncia anônima. Opa! Súmula importantíssima do STJ. Será que eu posso usar a denúncia anônima para abrir, instaurar um processo? E eu vou te dizer que sim, vírgula, depende. Ou seja, a aplicação da súmula 611 do STJ. Eu até posso abrir um PAD, pessoal, usando denúncia anônima, desde que eu abra uma sindicância, desde que eu abra uma investigação, né? Investigação. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, ante a denúncia anônima, já instaurar o PAD, já abrir um processo, entendeu? Então eu preciso consolidar aquela denúncia, verificar se de fato há fumus bonus iuris, fumaça do bom direito, se de fato há materialidade do fato, se há indícios de autoria. E como é que você faz isso, aluno? Através da sindicância investigativa, através de uma sindicância preliminar. E ora, isso foi feito, tá vendo aqui, ó? Foi feita uma investigação e depois abriu-se o PAD. Abriu. Então, a letra A está fora. Então, ela poderia sim, o PAD poderia ter sido sim aberto, porque foi feita uma investigação anterior. Logo, a letra A está fora, está na contramão aí da súmula 611 do STJ. A letra B. A utilização da mencionada prova emprestada é permitida, uma vez que a autoridade pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Sim, 1000%, sabe por quê? Porque está de acordo com a súmula 591 também do STJ. Então, se eu autorizo a chamada prova emprestada, eu tenho que dar novamente o contraditório para a defesa. Isso foi dado, foi respeitado o contraditório para a defesa e o juiz autorizou. Então, eu tenho o permissivo legal da súmula 591. Logo, a letra B, de fato, é a resposta correta. Eu até posso fazer uso de prova emprestada de processo criminal, desde que o juízo autorize e eu repita no processo administrativo o contraditório e a ampla defesa. E isso foi garantido. Ora, se foi garantido, e eu vou mostrar aqui para você, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, prova emprestada no processo, autorizada pelo juiz e também foi feita a defesa ante a liberação da prova emprestada. A defesa teve acesso e falou sobre ela. Logo, eu posso utilizá-la. Entendeu? Essa é a nossa FGV. Então, você está indo bem. Letra C. O excesso de prazo para a conclusão, olha aqui, ó, o excesso de prazo para a conclusão do processo em questão enseja nulidade, independentemente do prejuízo de defesa. Negativo. Negativo, sabe por quê? Porque temos também decisão de sumulada, né? A súmula, deixa eu colocar aqui, ó, súmula 592, logo na sequência, também do STJ. Ou seja, extrapolou o prazo para decisão. Extrapolou, não julgou nos 30 dias. A autoridade competente está muito atarefada, ela não conseguiu julgar nos 30 dias. Ora, eu posso simplesmente pedir nulidade do processo? Eu vou entrar com um recurso dizendo, olha, não, está tudo nulo, ele julgou com 35 dias. Negativo. Eu só vou tornar nulo aquele processo se eu provar que aquela extrapolação gerou prejuízos à defesa.
e você leu no processo, você leu no caso concreto. Olha aqui, ó, vou mostrar para você, ó. Ó, extrapolou o prazo, mas garantiu a ampla defesa. Ora, se extrapolou o prazo, mas garantiu a ampla defesa, então o processo não precisa ser nulo. Não é nulo. Letra D está errada. Tá errado. Não é porque simplesmente... Opa, aqui, ó. Simplesmente você considera, né, aquela questãozinha ali. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Letra C mesmo, né? Letra C mesmo. Isso aí. Você não considera o processo nulo porque garantiu o contraditório para a defesa a própria investigada. Fechou? Cadê o sorteio? Tá chegando aí o sorteio, né? Vamos lá. Letra D. A portaria de instalação é nula? A portaria é nula, aluno? Não. Pois era imprescindível que contivesse exposição detalhada dos fatos. Moçada, também temos súmula do STJ. Isso é muito importante, ó. A súmula 641 do STJ diz que eu não preciso, na abertura do PAD, não precisa ter uma exposição pormenorizada, né? Detalhada. Até porque eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Eu estou abrindo o processo exatamente para isso. Então, abre-se um processo para averiguar os fatos e ponto, né? Faz ali uma abertura genérica, uma portaria genérica e está tudo bem. A súmula 641 do STJ garante essa possibilidade. Logo, a portaria é nula porque é imprescindível a exposição detalhada? Negativo. Não é porque é impossível, né, fazer essa exposição detalhada. Agora, o relatório, lá no final, o relatório tem que ser detalhado e conclusivo. O relatório final tem que ser detalhado e conclusivo, tá? Fechou? E letra E, veja só. Há vício insanável no processo. Ué, mas qual é o vício insanável no processo? Na medida em que falta de defesa técnica por advogado é inconstitucional. Eu também concordo. Eu acho que tinha que ter advogado administrativista em todo e qualquer PAD. Em todo e qualquer processo administrativo tem que ter advogado. Eu concordo com isso. Mas o STF não. O STF disse não. Não precisa. O STF disse assim, olha, tem a súmula vinculante número 5, obviamente do STF, né? Dizendo que não precisa advogado no processo administrativo disciplinar. O que precisa é defesa técnica. O que precisa de defesa ser apresentada. Se a Janete não apresentar defesa, ela vai ter que nomear alguém para fazer. E ela nomeou a Maura. Tá vendo? Tá lembrando? Ó? Ela não fez a defesa, mas ela apresentou a amiga dela, também servidora, a Maura. Não é advogada, mas ela apresentou a defesa. Logo, a Janete não ficou sem defesa. A Janete ficou sem defesa técnica do advogado, o que é um erro crasso. Por mais que o STF diga, não precisa de advogado, meu amigo, é processo disciplinar. Você corre o risco de ser demitido. Vai largar isso na mão da Maura? Não, cara, procura um advogado, alguém conhecido, alguém que tenha traquejo no processo administrativo, porque é a tua cabeça que está no jogo ali, né? Mas, enfim, a Janete foi muquirana, não quis contratar advogado, falou que a Maura ia resolver, e aí a solução foi a demissão da Janete. Parabéns. Então tá aí, ó, né? A letra E contradiz o que diz a súmula vinculante do Supremo. Então veja que interessante, a FGV, ela coloca um textinho, né? Um textinho, uma redação pronta. Isso aqui é uma questão. Por isso que vocês precisam realmente ficar afinados com o português. Palavrinhas-chave, né? Prescinde, não prescinde, prescinde, imprescinde. Essas picuinhas, né? Essa emenda que ela faz, ela vai fazendo várias emendas no texto, né? E aí ela vai formando um caso concreto. E se você não conseguir extrair, né, o núcleo da questão,
você não consegue resolver as questões. É claro que o conhecimento da súmula é importante, é óbvio que você ter acesso às súmulas do STJ, STF é importante, e nos nossos cursos eu sempre trago, para quem é meu aluno do Fox, meu aluno aí das plataformas, aqui mesmo da mentoria, quem é meu aluno da mentoria, que foi da mentoria ao vivo, né, do servidor, do eleitor a servidor, quantas jurisprudências nós trabalhamos em aula, quantas súmulas. Nas 250 questões, tem lá um bloco só de súmula, lembra? Eu fiz um bloco só de súmulas do TSE. Tamanha é a importância de você conhecer as súmulas, conhecer a jurisprudência. Porque se você não sabe absolutamente nada, meu amigo, você simplesmente ia chutar uma questão dessa, né? E olha que é uma questão difícil. E é uma questão que se você acerta ela, você decola, você descola da massa. Porque você se torna alguém diferenciado. E a FGV, ela vai pensar apenas aqueles que são diferenciados, tá? Não há espaço para sorte na FGV, não existe isso. Ah, vou dar uma estudadinha aqui, eu vou dar uma lidinha na lei. Não há espaço para sorte. Ou você sabe, você entendeu o conteúdo, está seguro, e aí você vai para a prova, ou já era, foi passear na capital, né? Fechou?